mutismo seletivo. Por que será que é tão difícil para a família aceitar esse diagnóstico? Bom, existem diversos aspectos e, claro, tem que se analisar os critérios diagnósticos para compreender o que de fato é e o que não é mutismo seletivo. Mas o fato é que, como esse transtorno de ansiedade depende de quê? De uma característica principal, que é o fato de que, ainda que se comunique bem entre pessoas conhecidas no ambiente doméstico, no ambiente familiar, quando essa criança está inserida em um cenário diferente, não necessariamente um cenário novo, mas um cenário diferente do cotidiano, ela simplesmente se fecha e não se comunica usando a fala. Então, a família tem uma dificuldade muito grande quando a escola, por exemplo, ou o pedagogo, ou o psicopedagogo, ou o psicólogo da escola chama essa família para conversar. Porque a família responde, mas em casa ela fala com todo mundo, mas nas festas da família ela cumprimenta os parentes, as pessoas que conhecem, ela é muito comunicativa. Ah, mas em casa ela brinca com as bonecas, ou ela brinca com os brinquedos que ela tem, e ela fala com os brinquedos, e eles respondem, ela cria diálogos fantásticos. Então a família parte do princípio sempre que, se aquela criança se comunica muito bem dentro de casa, se ela não está falando fora de casa, é porque não é propício, ou porque ela está sendo educada, ou porque ela acha que não deve, ou porque ela está se sentindo acuada por algum motivo. E muitas vezes o que acontece? A escola está tentando ajudar quando ela sinaliza para esses pais que a criança não está se comunicando normalmente com os colegas e com professores, e os pais simplesmente pensam, essa escola não é para o meu filho, esse espaço não é um espaço adequado, ela não está se sentindo acolhida, essa criança está sendo reprimida de alguma forma. A melhor coisa que a família deve fazer é buscar uma nova escola para solucionar esse problema. E é aí que está o grande X da questão, né? A criança não está ali interagindo, não porque ela não se sinta feliz, não se sinta à vontade, mas sim porque ela está com uma dificuldade de interação devido ao transtorno de ansiedade. Então é muito importante ter atenção. Bom, é claro que se essa criança acabou de mudar de escola, está no primeiro mês ainda, naquela fase de adaptação, que pode acontecer dela ficar um pouco reticente nas primeiras interações. Mas a gente vai perceber claramente o quê? Que isso é uma questão de tempo e que isso não causa ansiedade nem sofrimento para essa criança e que progressivamente ela começa a interagir com os disciplinários, com os professores, com as outras crianças da turma, ainda que tenham suas preferências, mas todos vão perceber que mesmo que do seu modo tímido ou envergonhado, ela consegue se comunicar, falando, conversando com algumas pessoas, ela consegue expor as suas necessidades para os professores sempre que é necessário e ela consegue se comunicar, ainda que seja tímido, não tem nada a ver, a pessoa pode ser tímida, pode ser apenas envergonhada e ter dificuldade para iniciar uma conversa, mas no caso do mutismo seletivo, não é simplesmente isso. O tempo passa, esse período de adaptação, por exemplo, já se encerrou, e essa criança, ao invés de falar com os professores das suas necessidades, dúvidas, as respostas dos exercícios que são solicitados, ela simplesmente aponta, faz sons grunhidos, né? Na tentativa de se comunicar. As que já sabem escrever enviam bilhetes, eventualmente até mesmo bilhetes dizendo pule a minha cadeira quando for a vez de ler, porque eu não vou ler durante a aula. Então, ele cria formas de comunicação, mas ele não consegue falar. E claro que isso prejudica a socialização, isso prejudica a aprendizagem, isso prejudica toda a interação com o cenário social em que aquela criança está inserida. Então, às vezes, a família tem dificuldade para reconhecer. Por quê? Porque com os pais e irmãos, essa criança se comunica muito bem e acredita que o problema está na escola e não na criança. Então, identificar transtorno de ansiedade, quanto mais precocemente, muito melhor o prognóstico que a gente vai ter, né? A gente tem que sempre lembrar que os transtornos de ansiedade muitas vezes crescem nas pessoas como uma verdadeira bola de neve. Conforme o tempo vai passando, novos transtornos vão aparecendo, novas ansiedades, quadros cada vez mais graves. Então é muito importante que a gente fique atento aos pequenos, seja na escola, seja no espaço terapêutico de vocês, seja no atendimento psicológico, no atendimento psicopedagógico, seja no espaço em que você interage. Se essa criança está com dificuldade de se comunicar, tem que investigar. E aí, claro, né, considerar todos os critérios para chegar
às conclusões e ao diagnóstico correto. Tá certo? Hoje a gente conversou um pouquinho sobre mutismo seletivo, um transtorno de ansiedade. Daqui a pouco a gente recebe aqui no canal outros dias, né? Outros vídeos seguindo na linha dos outros transtornos ansiosos. Deixo aqui um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!